Ouviremos agora o programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho. E os temas de hoje são: responder ao chamado interior, um novo enfoque da vida, paz interna, serviço e compaixão, crises positivas e a linguagem do ser profundo. Nós temos aqui hoje centenas de perguntas e algumas sintetizam as inquietudes de muitas pessoas. Então vamos começar por essas. Todos os que estão interessados no espírito, todos os que estão interessados nesta vida do eu superior, todos que estão buscando uma vida mais sutil, todos esses estão sendo chamados. O eu interno já está desperto para uma outra evolução, para uma evolução superior, e está chamando a consciência do indivíduo para este novo enfoque. A conclusão que se tira é que esse chamado e essa comunicação é quase imperceptível. Na realidade, a pessoa está sendo chamada a muitas vidas. E quando ela começa a ter uma ideia disto, quando ela começa a se interessar, a muitas vidas ela estava sendo chamada. Mas quando ela resolve atender, quando ela decide responder, se voltar para dentro, se interessar pelo que vem de dentro, quer dizer que o ser interno a está chamando há muito tempo. Ele não usa a mesma linguagem que nós usamos aqui fora, porque aqui nós usamos as palavras, usamos os gestos, usamos comunicação através dos sentimentos, não é? Através da ação. A linguagem do eu interno é uma ação de trabalho na nossa consciência. É uma atração que ele vai exercendo sobre a nossa consciência externa, para reunir toda a nossa consciência externa com ele lá dentro. Então é uma atração magnética, não é uma linguagem como aqui. Então nós vamos sendo atraídos, nós vamos sendo chamados e sentimos isto de alguma maneira. O que nós sentimos não é ele falando conosco. Nós sentimos uma percepção de que há outra vida dentro de nós. Então ele nos atrai, nós somos chamados e vamos percebendo que vivemos outra vida, que existe outra vida. Não sabemos onde, nem como, nem o que se dá lá. Mas nesta fase da gente responder ao chamado, nesta fase inicial, ficamos com a certeza de que vivemos outra coisa. E quando nós temos esta certeza que vivemos outra coisa, quando nós não temos mais dúvida disso, embora a gente não saiba o que é, nem saiba como é, e nem saiba onde é, isto traz uma paz, porque todas as nossas aflições de estarmos em contato com um mundo caótico, com circunstâncias caóticas, estarmos em contato com os nossos erros, com as nossas descobertas de que fizemos muitas coisas que hoje não faríamos mais.
Então, parece que a vida está perdida, porque a gente fez tudo errado, está fora do caminho, não era aquilo que queria viver. Então, quando a gente começa a constatar isto, em vez de ir ficando amargurado e deprimido, quando a gente começa a constatar, mas eu vivi tudo errado, não era nada disto que eu queria, aí ele começa a atrair, ele começa a chamar, magneticamente ele começa a chamar a sua atenção. E você começa a descobrir, começa a perceber que tudo isso que você fez, tudo isso que você armou, tudo isso que está acontecendo, tudo isso que você achava que estava perdido, que isso é um tipo de realidade, mas que a gente vive outra coisa, que tem outra coisa acontecendo paralelamente. Vocês não sentem isto? Então, isto é o chamado do eu interno no princípio. Isto é a atração que ele vai exercendo. E aí você vai ficando cada vez mais certo, cada vez mais convicto de que há outra vida acontecendo dentro de você, em outro plano, em outro nível. Você começa a se dar conta disto. E aí, isto que é vivido aqui fora, isto que se passa aqui fora, vai ficando secundário e vai tomando importância aquilo que você está sentindo agora, aquilo que você está percebendo agora. Então, tudo isto que antes parecia uma coisa perdida, que antes já estava começando a ficar sem sentido, isto continua existindo, porque isso tem o seu curso, isto tem o seu caminho para fazer. Muitas coisas aí têm que ser resolvidas. Então isto continua. Mas a diferença é que você vive aí como se você estivesse representando um papel, como se estivesse emprestado aí, provisório, de passagem. Isto tudo é obra do eu interno. Isto tudo é o chamado do eu interno para nós. E aí, quando você está bem consciente de que as coisas aqui são muito efêmeras, que não são a única realidade, que isto é uma parte muito externa da realidade, é uma pequena realidade, mas que tudo que é importante, tudo que é eterno, tudo que é verdadeiro está num outro plano, está num outro nível. Então, quando você começa a perceber isto, você acaba se perguntando, mas se é assim como eu estou sentindo, e eu não estou ainda sabendo como é lá dentro, só sei que aqui fora não é mais coisa para mim, como é que eu fico agora aqui? Então aí, sabe, vem um outro chamado do eu interno. Então o primeiro chamado foi esse, foi você reconhecer que existe outra coisa, que existe outra vida e que isto é lá dentro e que você está vivendo isto paralelamente. E aí então você começa a ver isto aqui tudo diferente, você começa a dar a isto tudo uma importância secundária. Este é o primeiro chamado. Aí quando isto está assim, e que você está querendo realmente viver lá dentro, mas que aqui fora tem outras coisas para fazer, para você não ficar perdendo tempo aqui fora, e não ficar se comprometendo aqui fora, para não impedir que esta vida interior cresça. Então, o segundo chamado do seu eu interno é para o serviço. Ele faz você perceber que você tem que viver aqui fora, que aqui tem algo a ser feito, que aqui existe uma realidade material, mental, psicológica. Então ele começa a chamar você para servir isto que existe aqui fora. E como você já percebeu que tem uma outra vida, como você já percebeu que a sua realidade é outra coisa,
Então vem uma grande compaixão por todos aqueles que ainda não descobriram isso e por todos aqueles que estão sofrendo tanto aqui fora, que estão padecendo tanto. Porque o sofrimento não é pelo que acontece, o sofrimento é por a gente não estar sintonizado com esta outra realidade. É daí que vem o sofrimento. As pessoas pensam que sofrem por muitas coisas, mas não é por nada disto. Elas sofrem realmente porque elas não estão vivendo a sua outra vida conscientemente. Então ficam se enganando e se enredando e se complicando cada vez mais aqui fora com coisas que elas sabem que são de secundária importância. E o eu interno resolve essa situação chamando o indivíduo ao serviço, a ajudar os outros, chamando o indivíduo a compartilhar com os demais aquilo que ele sabe, aquilo que ele é, aquilo que ele faz de bom. Isto é que o eu interno manda, isto é que o eu interno chama para fazer. Se nesta etapa em que você já sabe que tem outra vida, já sabe que vive uma outra coisa lá dentro, se nesta etapa você não se põe a servir, se você não se põe a melhorar em tudo aquilo que é possível a condição dos outros que ainda não chegaram a esta crise que você já chegou, se você não vive para servir aqui fora, aonde as coisas para você não têm mais tanto sentido, aqui você é chamado a servir isto tudo que está na obscuridade, que está num momento de não compreensão por outras realidades. Isto são pessoas que estão nessas condições, é a grande maioria. Isto é o reino animal, que está muito dependente do reino humano para dar certos passos. Isto é o reino vegetal, que está em agonia em certos lugares por causa da ação do homem, por causa do rumo que esta civilização tomou. Isto é o caso dos minerais. Então o seu eu interno diz, olha, vá ajudar tudo isto, vá fazer alguma coisa por isto tudo que está acontecendo aí fora. Então no início desse chamado, você tem aquela impressão que agora só o que te interessa é aquilo lá dentro, que você não sabe ainda o que é. E que aqui fora as coisas perderam sentido para você. Perderam mesmo se você não se põe a ajudar, se você não se põe a servir. No servir, isto aqui fora, você vai então passando a tudo que está aqui fora uma energia de cura, de resgate, de ânimo. Você vai passando a vida para tudo aqui, você vai dando esta vida. E é quando isto começa, quando você começa a servir, é que o eu interno começa a te conduzir lá para aquela outra vida. Antes ele te deu a impressão e ele te deu a percepção que havia outra vida. E aqui você entra numa crise. Entra numa crise muito positiva. Isto é, o que eu faço agora da minha vida externa? Eu sei que aqui está tudo errado, que não era nada disto que eu estava querendo. Isso é uma crise muito importante. Mas junto com esta crise ele te chama para o serviço. Ele te chama para ajudar tudo isto que está aqui fora. Se você responde a esse chamado, e se você se põe a ajudar, se você se põe numa atitude positiva, você vai ficando mais preparado para conhecer esta vida interna, para conhecer isto que você está procurando e que você está buscando. E a linguagem do ser interno, quando a gente responde a este chamado do serviço, a linguagem dele
É muito simples. Quando você está em alguma dificuldade no seu trabalho, quando existe alguma coisa que você precise de ajuda, você vai ver que as coisas se resolvem como por encanto, inexplicavelmente. As coisas começam a se resolver na sua vida externa sem que você tenha feito algo para aquilo ser resolvido. Esta é a linguagem dele. Ele diz: olha, eu estou aqui. Ele sabe muito bem que você está nesta vida de serviço. Ele sabe muito bem que você está interessada em outra coisa. Então, para você não ficar desperdiçando a sua energia principal aí, o seu ânimo aí, ele começa a resolver as coisas começam a ser resolvidas. A gente atribui a ele. Se uma coisa é resolvida aqui, não conscientemente por nós, uma coisa que estava se complicando, mas que de repente se resolve, você vê que não foi você conscientemente, que foi outra coisa que entrou aí. Isto tanto pode ser ele que ajudou, que resolveu para você ficar livre para fazer o seu verdadeiro trabalho, ou para você continuar a sua tarefa aqui fora. Então ele vai resolver para desimpedir o teu caminho, para que você possa continuar na sua ação correta. Tanto ele pode fazer isto, quanto outros ajudantes dele. Porque nenhum outro ajudante interno, nenhum guia interno vai entrar nesse nosso processo se não é para ajudar o nosso eu interno. Então, certas coisas que começam a acontecer na vida externa, em um mundo caótico como este, e são resolvidas, tanto podem ter sido resolvidas por ele, como por alguma outra ajuda. Mas essas ajudas estão sintonizadas com ele. Isso está sintonizado com ele e isto visa o mesmo caminho que ele está visando. É que às vezes o nosso eu interno tem que se ocupar com outras coisas. Nosso eu interno também tem que se ocupar com o processo dele, com a aprendizagem dele. E às vezes o nosso eu interno, nós lá dentro, temos que nos concentrar em coisas superiores, temos que nos concentrar em coisas divinas. Temos que entrever o nosso caminho cósmico, porque a Terra não é o lugar de nenhum eu interno. O eu interno está aqui prestando serviço, está aqui evoluindo, está aqui aprendendo, mas uma das primeiras coisas que ele aprende é que ele não é deste mundo. Embora ele esteja neste mundo, ele não é daqui. E quando o eu interno, quando nós internamente descobrimos que não somos daqui, é claro que internamente nós ficamos muito disponíveis para saber de onde somos e para onde vamos. Ficamos muito disponíveis para isto, como eu interno que somos. Então nossa parte interna fica muito voltada para outras coisas que não tem nada a ver com a Terra. Então o nosso eu interno fica tão coligado com a sua vida que não é aqui nesta Terra, e para esta parte externa nossa, para esta parte consciente nossa, para esse ser humano que nós somos, não ficar completamente perdido aqui, não ficar se sentindo abandonado, solto, coisa que nunca acontece, não é? Então aí vem esta outra ajuda. Vem a ajuda desses guias, destes seres, destas outras almas, desses outros seres, vem a ajuda da hierarquia. E muitos estão nesta situação de se sentir um eu interno, embora nunca o tenham encontrado, mas sabem que são. São porque têm uma aspiração, têm uma necessidade, uma íntima vontade de viver coisas maiores. E isto é a nossa parte interna
Isto é o nosso eu interno que está vendo, está sendo chamado para outros caminhos, para outros mundos, para outras realidades, para outras leis, para outros trabalhos, outras tarefas. E aqui nós, como seres pessoais, humanos, como a nossa consciência de personalidade, a nossa parte humana, enfim, que está aqui, precisa de muita ajuda. Que ele está pronto para dar, mas aí a ajuda que ele dá muito é esta de dizer, olha, fique firme aí, porque eu estou aqui. Fique firme aí, porque as coisas vão se resolver. Enquanto isso ele está aprendendo, ele está crescendo, ele está fazendo contatos, ele está entrando em relação com outros mundos, com outros seres. E isto vai refletindo na parte humana. Então a parte humana fica aqui na Terra, vivendo a sua vida, procurando servir, procurando fazer o melhor, procurando não errar, procurando ajudar, procurando não cair, mas cai, porque é um material que ainda não está coligado completamente com o que está acontecendo de grande lá dentro do ser. Nesta etapa, nós precisamos realmente muito de ajuda de todas aquelas consciências e de todos aqueles seres que eventualmente estão no mundo interno e que já passaram por tudo isto, já resolveram tudo isto. Então aqui é que esta parte externa, que esta parte consciente, que este ser humano precisa realmente ter uma aspiração muito forte, muito grande, precisa uma aspiração. Precisa uma vontade de participar de tudo isto. Precisa uma aspiração muito grande de estar junto, de estar unido com isto que está acontecendo nos níveis superiores do ser. E aqui precisa realmente muita aspiração. A aspiração humana, a aspiração da personalidade de participar de tudo isto, de viver tudo isto. Esta profunda aspiração é que é a defesa dela aqui, neste mundo caótico e nessa situação caótica. A defesa de um ser que está vivendo isto tudo, a segurança de um ser é exatamente esta aspiração. Esta aspiração a ficar cada vez mais conscientes disso, que este ser sabe que está acontecendo dentro do ser dela. Então, se o ser interior está, digamos, em contato com consciências maiores, com outras formas de vida, com outros modelos de vida, e o nosso ser consciente aqui não tem muita consciência disto. Mas ele aspira a participar disso. Ele quer, ele deseja. E esta aspiração é que o defende. E esta aspiração é que o mantém vivo. É esta aspiração que acaba fazendo em volta dele um círculo de proteção. E que é reforçado pela proteção divina, que é confirmado pela proteção espiritual que o ser interior e que a hierarquia nos dá. O programa Hora de Crescer Interiormente com Trigueirinho é apresentado todas as segundas e sextas, às 17h30. Todo acervo de palestras gravadas de Trigueirinho está disponível gratuitamente no site da editora Irdim, www.irdim.com.br.
E para maiores informações sobre o autor, visite também o site www.trigueirinho.org.br. E em Nova Friburgo, informações no endereço Rua Ernesto Brasílio, 14, Sala 307, Edifício Central, Centro.